Saudações literárias e conservadoras. Hoje nós vamos falar sobre socialismo, aquilo que Olavo tem para nos falar sobre esse tema tão importante, tão relevante, que é discutido em assuntos, em cadeiras universitárias, até mesmo de escolas secundárias. Quando fala socialismo, muitas vezes as pessoas tentam desconectar o termo socialismo de comunismo, mas a gente vai ver aqui que Olavo ele considera tudo a mesma coisa, tanto socialismo como comunismo. Então nós vamos estar fazendo em duas partes esse estudo específico sobre socialismo. A primeira parte nós vamos falar sobre fatos e interpretações. E são divididos, no caso, essas partes, cada uma com 3 artigos. Olavo ele começa falando sobre o histórico do socialismo durante todo o período que ele esteve vigente, pelo menos até final do século passado. Ainda tem esse século ainda, muitos países são socialistas, comunistas fechados, como a China, como a Rússia, a Coreia do Norte, a própria Venezuela, Cuba também, mas ele fala sobre os períodos anteriores, no final do século passado, ao tempo que ele estava escrevendo esse artigo, que foi em 28 de outubro de 1999. Então ele fala que o saldo total do socialismo pelo mundo matou mais de 200 milhões de pessoas. E isso é uma coisa que não tem como negar isso. Muitos historiadores, muitas pessoas simpáticas ao socialismo, ao comunismo, tentam esconder esses fatos, mas é inevitável, é só você perceber os países como que eles procedem na sua política. Ele diz que o que determina as nossas crenças não são os fatos em si, e sim as interpretações. Resta sempre ao socialista devoto o subterfúgio de explicar essa formidável sucessão de calamidades como o efeito de acasos fortuitos sem relação com a essência da doutrina socialista, a qual assim conservaria imune a toda a miséria das suas realizações, a beleza, a dignidade de um ideal superior. Ele fala que os fatos em si muitas vezes não incomoda quem é devoto do socialismo. Ele diz que há uma interpretação, as pessoas romantizam o movimento socialista, né? Tenta colocar uma beleza naquilo ali, mas os fatos em si, eles desmentem toda essa questão. O ideal, e aqui que é interessante, ele faz uma reflexão bem profunda e que a maioria das vezes nós não nos tocamos o que é realmente o socialismo. Ele fala o seguinte: o ideal socialista é, em essência, a atenuação ou a eliminação das diferenças de poder econômico por meio do poder político. Então, somente isso eu já falei em outra oportunidade sobre democracia, nos artigos anteriores, que Olavo ele argumenta que para você implantar um sistema socialista, um sistema comunista, por si só, a população ou a classe baixa, o pobre, ele não consegue ascender, ele não consegue subir na estrutura social. Então o Estado tem que intervir. O socialismo, o comunismo, ele entende que o Estado ele tem que ser forte o bastante para suplantar, né, a sua vontade e tirar o pobre do seu nível social baixo para que ele possa subir. E ele começa a falar sobre isso então aqui. Mas ninguém pode arbitrar eficazmente diferenças entre o mais poderoso e o menos poderoso sem ser mais poderoso que ambos. O socialismo tem de concentrar um poder capaz não apenas de impor aos pobres,
mas de enfrentar vitoriosamente o conjunto dos ricos. Então ele fala que como é que você supera uma força? Aplicando uma força maior. Se você quer implantar uma igualdade, fazer com que o pobre possa subir de uma maneira que o rico não intervenha, o Estado, então, ele tem que ser forte o suficiente para impor o seu limite, ou impor a sua força. A força do Estado tem que ser maior do que a força dos ricos. Preste atenção na linha de pensamento dele. Então, tem que exercer um poder político muito forte. E como a estrutura do poder político não se sustenta com armas, com ar, não se sustenta no ar, mas custa dinheiro, ele diz que o sistema político ele não vem do nada. O sistema político ele vem de algum lugar que é o financiamento. Então, o sistema político precisa de financiamento. É só a gente fazer as conexões para a gente entender como que funcionava no Brasil e como que isso bate certinho aqui no que ele está dizendo. Então, e como a estrutura de poder político não se sustenta no ar, mas custa dinheiro, não se vê como o poder político poderia subjugar o poder econômico sem absorvê-lo para si, sem absorvê-lo em si mesmo, tomando as riquezas dos ricos e administrando-as diretamente. Então ele diz que o Estado ele tem que expropriar o rico, ele tem que começar a tirar dinheiro do rico para que o Estado cresça, porque o Estado ele só vai crescer com poder financeiro. Então ele precisa tirar aquele dinheiro. E quem vai tomar conta daquele dinheiro? O próprio Estado. A liderança política do socialismo, daqueles que estão implantando esse sistema. Então o Estado ele tem que crescer, ele cresce cada vez mais. Daí que no socialismo, exatamente ao contrário do que se passa no capitalismo, não haja diferença entre o poder político e o domínio sobre as riquezas. Quanto mais alta a posição de um indivíduo e de um grupo na hierarquia política, mais riqueza estará à sua inteira e direta mercê. Então ele fala que o político que faz parte desse sistema, dentro desse Estado grande, não há uma diferenciação entre o poder político e o poder econômico. Ele exerce um poder político muito grande, ao mesmo tempo em que ele vai expropriando os mais ricos, ele vai enriquecendo. Então os líderes do movimento socialista, eles também começam a enriquecer, porque eles estão tirando tudo ali. Então tudo passa pela mão deles, eles têm o poder de todas as coisas, né? Então não haverá classe mais rica do que os governantes. Então os governantes, por eles terem o poder do Estado e do dinheiro, então ninguém consegue mais encostar neles. Eles têm o poder absoluto. Eles são os mais ricos. Logo, os desníveis econômicos não apenas estão aumentando necessariamente, mas consolidados pela unidade de poder político e econômico. Então agora o poder ele vai só se concentrando na mão de um pequeno grupo, do grupo daqueles que exercem o poder político dentro do Estado, poder político e agora também econômico. Então terão se tornado impossíveis de eliminar, exceto pela destruição completa do sistema socialista. Então chega a um ponto, e ele fala que o socialismo ele cresce e o Estado incha, né, vai crescendo, e a liderança socialista, a liderança desses partidos, né, a liderança política do governo começa a ficar tão rica que chega um momento que somente destruindo o socialismo é que se consegue restaurar. Mas ele fala o seguinte, e mesmo, né, essa destruição já não resolverá o problema, porque não haverá classe rica fora da nomenclatura, do grupo de pessoas que fazem parte daquele movimento socialista, da liderança do partido. Eles estão agora riquíssimos. Então destruiu o sistema, mas a riqueza ficou concentrada na mão deles. E esta última conservará o poder econômico em suas mãos, simplesmente trocando de legitimação jurídica.
e autodenominando-se agora a classe burguesa. Então, eles deixam de ser políticos, mas agora eles se tornaram ricos, se tornaram os burgueses que eles tanto lutaram contra. Eles agora estão exercendo o poder financeiro e a grande massa da população está completamente miserável. A experiência socialista, quando não se congela na oligarquia burocrática, aquele grupo burocrático de funcionários públicos no mais alto escalão, dissolve-se no capitalismo selvagem. O socialismo consiste na promessa de obter um resultado pelos meios que produzem necessariamente o resultado inverso. Então ele fala que o socialismo, com o decorrer do tempo, ele vai chegando a um nível, ou você destrói o socialismo, mas aí volta, ou você vai convivendo até ficar aquela elite burguesa de políticos governando, né, a nação, o país, e a classe miserável, a classe pobre, sem direito algum. Ele fala mais aqui à frente que o socialismo consiste na promessa de obter um resultado. Nós falamos por um meio que acaba trazendo justamente o contrário daquilo que eles prometeram. No próximo artigo aqui, ele faz algumas citações sobre o socialismo, né? Como todos os maiores jornais, revistas, canais de TV e universidades deste país acham uma questão de honra não só tratar os comunistas como pessoas do bem, como pessoas de bem, mas insistem sempre em contratar algumas dúzias deles, pagando-lhes altos salários para que adornem o comunismo, a sua história, com as cores das mais altas virtudes morais. Julguei oportuno reproduzir aqui algumas declarações típicas de pensamento comunista para que os leitores que ainda o ignoram saibam, afinal, do que se trata. Quando a gente fala sobre comunismo, socialismo, vem sempre algumas ideias, né, românticas sobre igualdade entre os povos, né, prosperidade para a classe operária, para que ele possa sair. Mas esse discurso, como nós vimos no anterior, ele não é conquistado de uma forma democrática, de uma forma livre. Ele é imposto pelo Estado. O Estado exerce força, né, reprimindo, tirando a liberdade, muitas vezes. Porque, como foi dito, o Estado, na visão comunista, na visão socialista, o Estado somente exercendo força irá trazer igualdade. Mas aí o Olavo vem falando que os próprios políticos que pertencem ao Estado acabam se sobressaindo e ficando ricos, né? E ele fala aqui algumas frases aqui. Precisamos odiar. O ódio é a base do comunismo. As crianças devem ser ensinadas a odiar seus pais se eles não são comunistas. Isso aqui quem disse foi Lenin. Somos favoráveis ao terror organizado. Isso deve ser admitido francamente. Lenin também falou sobre isso. Um outro aqui. O comunismo não é amor. É o martelo que esmagamos nossos inimigos. Mao Tse Tung. Então, nós estamos vendo aqui algumas frases que não são frases feitas de inimigos do comunismo, né? Pessoas que não concordam com o comunismo, são ditas por próprios comunistas. E agora uma que fala aqui: até agora os camponeses não foram mobilizados, mas através do terrorismo e da intimidação nós os conquistaremos. Che Guevara falou sobre isso. Diante dos feitos, né, dessas criaturas, isso diz Olavo, nem todos os observadores tiraram conclusões simpáticas como aqueles que são diariamente repassados
né, para o nosso público. E ele fala sobre a elite, né, jornalística que é contratada com preços altíssimos para falar, para florear, né, o discurso comunista, socialista, romantizar através de palavras belas, né? Ele fala assim, olha, mas nem todos concordaram, nem todos ficaram quietos. Alguns falaram, né? Não foram tão simpáticos, tiraram suas conclusões, né? Como verdades, né? Que esses jornalistas dizem, ele vê um grupo que fala justamente o contrário e mostra o que é realmente a verdade sobre o comunismo. Tem várias citações aqui, vou citar algumas. Comunismo é barbárie, James Russell Lowell. E fala mais outra aqui, só mais duas, para a gente terminar essa parte. Chegamos ao extremo limite dos horrores com o comunismo, o socialismo, o niilismo, deformidades horríveis da sociedade civil e quase a sua ruína. Isso aqui foi Leão VIII. O comunismo destituiu o homem da sua liberdade, rouba a sua personalidade e dignidade e remove todas as travas morais que impedem as incorrupções do instinto cego. Então, o socialismo, o comunismo, ele diz que ele rouba a liberdade, né? E a liberdade é um bem tão precioso que no comunismo ela deixa de existir, porque o Estado, né, novamente falando sobre aquilo ali, o Estado, para poder, segundo a visão comunista, para poder equilibrar os ricos e os pobres, o Estado precisa exercer a força. Então ele tira a liberdade de todos, principalmente dos mais ricos, para que através da força, da imposição, ele consiga então suplantar o discurso da igualdade. Tá ok? E mais à frente fala um pouco sobre a lógica da canalice. E a lógica da canalice, ele fala que um leitor todo empoderado da falsa ciência me escreve que o comunismo não foi mais violento que a guerras de religiões, o santo ofício, a queima de bruxas, a noite de São Bartolomeu. Ele fala que existe um argumento que fala assim, não, o comunismo, o socialismo, ele realmente cometeu alguns excessos. Nunca foram crimes bárbaros, hediondos, né? Cometeram alguns excessos. Mas eles começam argumentando, olha, mas também durante toda a história da humanidade sempre existiram situações assim, né? Aí ele começa a colocar a questão da igreja, né? da igreja católica e guerras religiosas, né? Envolvendo protestantes, católicos e usa isso como argumento de que isso sempre aconteceu em nome ou da fé ou em nome da igualdade entre as pessoas, né? Então ele fala aqui, ele argumenta da seguinte maneira: a Inquisição Espanhola, vou tentar ler aqui, a Inquisição Espanhola é o tribunal mais cruel que se teve notícia antes do século XX, matou 20.000 pessoas ao longo de 4 séculos. Então ele fala que, tudo bem, a Inquisição Espanhola, situações envolvendo a igreja, né, teve realmente os seus excessos, teve realmente mortes, aconteceram situações. Ele não nega. Então matou 20.000 pessoas ao longo de 4 séculos. O governo leninista completou cifra idêntica em poucas semanas. Então ele fala assim, não tem como comparar uma história que aconteceu durante vários séculos, foi barbárie, foram situações que foram erradas, não são justificadas nas questões da perseguição da igreja, mas o comunismo, na sua implantação,
conquistou em poucas semanas, em alguns meses, né, tudo aquilo que a história da humanidade toda fez ao longo de séculos. Então ele fala assim, olha só, não tem como comparar, é um absurdo tão grande tentar comparar uma coisa com a outra, que você, na prática, você vê que são coisas completamente diferentes. Por mais que tenham acontecido mortes, mas a proporção, né, e interessante que o comunismo, o socialismo, eles sempre exageram, né, ou tentam colocar proporções, tentando igualar coisas que são completamente diferentes, extremamente diferentes, uma exponencialmente diferentes. Então ele fala aqui mais o seguinte: ademais, quase todos os exemplos de crueldade em massa observados ao longo da história se deram por ocasião de guerras, seja entre estados, tribos, grupos religiosos. Então aconteceram, mas era uma situação de guerra. Era uma situação de invasão ou guerra religiosa que estava acontecendo. A repressão soviética foi o primeiro caso de violência estatal permanente contra cidadãos desarmados em tempo de paz. O que os soviéticos fizeram, né, depois, mais à frente, os nazistas fizeram, era uma completa barbárie, porque não era guerra. Simplesmente matava, dizimava a sua própria população desarmada, que não tinha como se defender. Eles desarmavam a população, né? E depois oprimiam-os. O exemplo proliferou. E ele fala assim, quando os alemães começaram a enviar judeus a Auschwitz, 20 milhões de russos já tinham sido mortos pelo governo soviético. Então, olha só a proporção. Em 4 séculos, 20 mil pessoas morreram em guerras religiosas, guerra entre nações, conquista de poder. E a União Soviética, em apenas anos, matou 20 milhões de pessoas. Mesmo ao término de sua obra macabra, em 1945, o nazismo, com toda a máquina genocida montada para esse fim, não tinha conseguido igualar a produtividade da indústria soviética de morte. Então, mesmo o nazismo, no auge, né, de todo o terror que eles fizeram na Europa, mesmo assim, não conseguiu superar o que a União Soviética fez, né, no seu tempo e ainda continua fazendo para implantar e consolidar o comunismo. Acreditar nessa gente, né, socialista, comunista, ainda que por breves instantes, desmantelar o próprio cérebro. Você fala assim, não, mas não pode. Como que a pessoa pode se defender uma coisa dessa? Né? E vem a público, e vem com bandeira, e vem segurando, dizendo, não, nós acreditamos no comunismo, ignorando completamente os fatos. Então é isso que ele começa a falar aqui na citação. Fatos e interpretações. Os fatos, né, a narrativa, a história diz uma coisa, mas a pessoa interpreta de uma outra, ou por ingenuidade, que pode ser que aconteça, né? Mas por muita má fé também, porque sabe dos benefícios que a classe política tem com o poder, né? O poder de quem está na classe política, quem governa no sistema socialista, no sistema comunista, eles têm o poder tanto econômico como o poder militar, como o poder, eles têm um total domínio sobre todas as coisas. E só para a gente poder também falar aqui, não está aqui no que o Olavo comentou, escreveu, mas algumas pessoas às vezes ficam falando assim, não, mas socialismo é uma coisa e comunismo é uma coisa completamente diferente. Não, comunismo é uma coisa. Eu não sou comunista, eu não gosto de comunista, não gosto de comunismo, mas do socialismo eu gosto. Eu tenho certeza que você já viu pessoas falando dessa maneira, pessoas que têm esse discurso, que aceitam esse discurso, aí começa colocando exemplos. Olha, Portugal é um país socialista, a Espanha é um país socialista, olha a prosperidade do país socialista. Só que o socialismo, ele nada mais é do que um caminho político para se chegar ao comunismo. O comunismo inicial, por Lenin, ele
ele foi implantado pela força, pela violência. Mas com o decorrer dos anos, percebeu-se que a população se revoltava, acabou acontecendo várias mortes, nações se levantaram, houve uma dissidência muito grande. Então eles começaram a usar outro tipo de estratégia. Então eles politizaram, amaciaram, né, o mecanismo para dominação, para se chegar ao comunismo. O comunismo é o fim. O socialista mesmo, aquele que tem convicção teórica, né, sobre o que ele está fazendo, não a pessoa que vai, o Maria vai com as outras, que está caminhando. Ah, eu sou socialista porque acha bonito. Né? Não estou falando isso, estou falando aquele que realmente compreende, que entende o que está acontecendo. O político, o líder, ele sabe que o socialismo é um caminho para se chegar ao comunismo. Ele vai mexendo nas leis, ele vai mexendo na questão econômica, ele vai limitando o poder do mais rico. Ó, lembrando que para ele poder vencer o mais rico, ele tem que ser mais rico, né? Então o Estado tem que ser mais forte do que a classe dominante, que é a classe burguesa, né? Colocando nesse termo. Então ele precisa dominar, ele vai crescendo, ele vai tirando dinheiro, ele vai tirando poder, as pessoas, o empresário, a pessoa que tem uma certa condição financeira, ele começa a se ver coagido, ele começa, vamos taxar grandes fortunas. Olha só que discurso, parece lindo, vamos taxar as grandes fortunas. Para que taxar as grandes fortunas? Porque eles têm muito? Não é isso, é tirar e tirando cada vez mais. Chegar uma hora que aquele empresário, ele vai querer sair, não vai querer mais ficar ali naquele país, ele vai para um outro país. Então ele saindo, ele deixa as empresas, o Estado começa a administrar, aquela empresa estatiza e começa tirando poder, até chegar na implantação de comunismo. Só que quando chega lá, a classe, né, política está milionária, está rica, está completamente, né, eles se tornaram a nova classe média. Por um tempo, imaginei que fossem apenas idiotas, covardes ou preguiçosos. Mas a idiotice, a covardia e a preguiça têm limites. Ultrapassado um certo ponto, transforma-se em modalidade mais requintada e sutil de canalice. Então a pessoa que acredita na situação, chega uma hora que fala assim, olha, contra fatos, né, não há interpretações, não há argumentos. Então, ou você realmente, né, é inocente demais, é idiota, ele fala assim, não existe, chega um momento que não é mais idiotice, já é canalice. Você sabe e está fazendo de propósito. Tá bom, pessoal? Obrigado aí pela paciência. Deus abençoe a todos.